Bom, meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos, rogando as luzes benditas sobre ele, né? Vamos iniciar então o nosso estudo com a prece, né? Elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, rogando que o nosso estudo se transcorra no clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente está estudando aqui, então, o livro da Heloísa Pires, né? Vamos projetar o livro. Educação Espírita, pronto. Então, o livro Educação Espírita, da Heloísa Pires. Eu vou ampliar aqui para que todo mundo possa enxergar melhor. Vamos ver. Tomara que todos estejam... Acho que tá muito, né? Acho que aqui tá bom. Acho que deu para todo mundo enxergar, né? Então, é o capítulo 2, né? O título é O Educando. Então diz assim, ó, educando somos todos nós, né? Educando é aquele que vai ser educado, né? Então, educandos, né, aqueles que precisam ser educados, que está no processo de educação, somos todos nós aqui, né, espíritos que reencarnaram, espíritos que estão passando por provas, que estão passando por expiações, né, são espíritos educandos, né, são espíritos que ainda estão no processo de educação. Lembrando que o termo é diferente de instrução, nós falamos isso na semana passada, né? Instrução vem no sentido de colocar de fora para dentro, né? Então, quando a gente vai à escola, a gente é instruído, né? O professor, então, nos informa sobre uma série de conteúdos, sobre uma série de conceitos. Então, ele pega uma série de conteúdos, uma série de conhecimentos que são externos ao indivíduo e faz um movimento de depósito no indivíduo, né? Coloca essa informação do indivíduo. O educando, né, não é o instruendo, o educando, ele tem uma outra concepção. Então, lembrando, né, educação, do latim ex ducere, de dentro para fora, né, exportar, né, exterior, né, então de dentro para fora. Ducere é conduzir de dentro para fora. Então, nós sabemos que nós somos criados simples e ignorantes, né? Essa é a ideia do espiritismo, nós somos criados simples e ignorantes, mas somos dotados de perfectibilidades. Somos espíritos, então, que trazemos os potenciais divinos, né? Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros do Cristo. Nós trazemos de Deus a herança, né? A capacidade desse Deus é criador, nós somos co-criadores, nós trazemos a capacidade criativa da alma, né? Então nós precisamos desenvolver, então são potenciais interiores. Então se ex ducere é conduzir de dentro para fora, educandos, então, são todos aqueles indivíduos que estão no processo de desenvolver os potenciais interiores e exteriorizando esses potenciais. Todos nós, então, somos educandos. Nós somos esses indivíduos que estão passando por provas e expiações, que estão passando por determinadas experiências reencarnatórias, que estão passando por determinadas circunstâncias do desenvolvimento desses potenciais. Então, se todos nós somos e todos nós estamos na vida reencarnada para desenvolver esses potenciais, então não existe idade para se educar, né? Todas as idades, em todos os momentos dessa encarnação, nós estamos passando por experiências. Mesmo depois que a gente desencarnar, quando a gente for, né,
para o mundo espiritual, quando a gente for para a erraticidade, a gente ainda vai viver determinadas experiências lá, aprendizados lá, que vão ainda nos permitir nos educar, né? Então, a educação é um processo constante na evolução do espírito. Em toda a nossa existência, não apenas vida, existência, e o espírito existe tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Ele existe encarnado e existe desencarnado, né? Então, ele vive a vida encarnada, mas ele existe de forma geral, né? Então, toda a nossa existência, nós estamos tendo a oportunidade de aprender, nós estamos tendo a oportunidade de exteriorizar as nossas potencialidades criativas. Através das trocas de experiências, estamos nos modificando e crescendo. Então, nós vivemos experiências, nós passamos por provas, por expiações, nós vivemos experiências com Deus, né? Todos os dias, a cada reencarnação, a cada momento da reencarnação, a gente passa por circunstâncias, a gente convive com pessoas. Essas pessoas não estão por acaso na nossa vida, elas não surgem por acaso na nossa vida, elas têm um motivo para passar na nossa vida, elas têm um papel na nossa vida, né? Então, tem pessoas que vieram para ficar, né? Tem pessoas que vieram para passar um momento e vão embora, tem pessoas que vão ficar durante muito tempo, mas são pessoas que, de alguma forma, elas trouxeram oportunidades para que a gente enxergasse alguma coisa. Até mesmo os médiums, as pessoas que vão ter o contato com determinados espíritos numa sessão mediúnica, tal, esse espírito vem, vai, e ela não vai ter mais contato com esse espírito, por exemplo, né? Mas esse espírito trouxe uma contribuição significativa para ela. Viver os problemas, viver as dificuldades desse espírito, passar pelas angústias desse espírito, faz com que ela tenha um aprendizado, tenha uma percepção da realidade, né? Sentir o que aquele espírito sente faz com que ela possa despertar dentro dela uma comoção, uma consciência, uma percepção para determinados sofrimentos, né, que ela não vive nessa encarnação, mas que, pela mediunidade, ela é capaz de vivenciar. Então, são oportunidades que a gente vive, né, que Deus nos oferece. Então, o Herculano Pires nos fala das experiências com Deus, né? Todos os dias nós vivenciamos essas experiências com Deus, e essas experiências com Deus são importantes para o nosso processo de evolução. O grande problema das experiências com Deus é quando a gente não presta atenção nelas, é quando a gente não as compreende. É quando Jesus veio à Terra, né, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é Não vim destruir a lei. E quando ele fala sobre isso, eu não vim destruir a lei, ele começa o Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, dizendo para nós de que nós não soubemos entender o Cristo, nós não soubemos entender a missão do Cristo. E a pergunta é se aí nós compreendemos hoje. Se hoje, com conhecimento espírita, se hoje, com aprendizado espírita, nós somos capazes de entender Jesus, nós somos capazes de entender o que Jesus veio nos trazer, o que Jesus de fato veio nos ensinar, né? Se nós somos capazes de entender o que o Espiritismo veio nos ensinar, né? O que os Espíritos vieram nos ensinar. Então, a questão é que a gente possa viver a experiência, a gente vive o tempo todo. A todas as etapas reencarnatórias, nós estamos vivenciando experiências. Mas o mais importante para o processo de evolução é que a gente preste atenção nessas experiências. É que a gente consiga entender o que essas experiências estão nos ensinando. O que essas experiências estão nos pedindo. Né? Que tipo de virtude elas exigem para que a gente possa passar por elas da melhor maneira possível. Né? Então, quando a gente percebe que alguma coisa se faz necessário diante da experiência que nós estamos vivendo, a gente procura desenvolver esse potencial, a gente procura dar uma resposta para essas situações. E isso permite a nossa modificação e no nosso crescimento. Se a gente passa pela experiência indiferente a ela, não dando importância a ela, fechando os olhos para ela, fugindo dela, então a gente não se modifica e não cresce. Então, a experiência, ela é importante ser vivida, ela é importante ser sentida, refletida, ela tem um papel extremamente importante. Então, a doutrina espírita, quando ela traz os ensinamentos para a gente, ela nos faz esse processo de reflexão, né? Ela nos permite esse processo de reflexão. Quando a gente passa por uma situação, quando qualquer situação, desde as mais pequenas até as mais complexas, quando a gente passa por uma situação, a gente para pensar, nossa, aconteceu tal coisa. Por que será que aconteceu tal coisa?
Né? Qual foi a origem dessa coisa que efetivamente aconteceu? Eu agi dessa maneira. Será que essa era a única maneira de eu ter agido? Não, eu podia ter agido de outras formas. Por que é que eu não agi de outra forma? Será que se eu agisse de outra forma seria muito mais proveitoso do que essa? Então, essas reflexões, elas são extremamente importantes, né? Para que a gente passe pela vida, passe pelas experiências, sem passar indiferente a elas, mas para que a gente possa aproveitá-las fundamentalmente. Porque a partir do momento em que a gente percebe que a gente passou por uma experiência, tomou uma atitude diante dela, e que essa atitude não foi a mais correta, e no dia seguinte a gente procura prestar atenção para ver se ela se repete, né, para ver se aquela circunstância volta a se repetir. E aí a gente tem uma postura diferente, um comportamento diferente, então a gente se modifica. E ao se modificar, a gente cresce. Não é isso? Por mais simples que seja o indivíduo, sempre pode nos ensinar algo. Então as pessoas, elas podem nos ensinar, né? Desde as pessoas mais simples até as pessoas mais cultas, as pessoas mais complexas, as pessoas cheias de conhecimentos, todas elas efetivamente nos ensinam, porque elas nos oferecem experiências com Deus, né? Todas elas nos pedem alguma coisa, elas nos solicitam alguma coisa, elas cobram da gente uma determinada postura, né? Uma postura séria, uma postura comprometida, uma postura amiga, uma postura responsável, uma postura, quer dizer, ela cobra da gente alguma coisa, né? E a gente dá o que a gente pode dar, aquilo que a gente tem em excesso, né? Aquilo que a gente tá sobrando na gente, né? Então então a pessoa, por mais simples que ela seja, ela nos pede alguma coisa. E a gente pode perceber se a gente está podendo dar aquilo ou se a gente não está podendo dar. E se a gente não está podendo dar, a questão não é se culpar, né? Mas a questão é prestar atenção naquilo que a gente não está podendo dar. E não pode dar por quê? Porque a gente não tem, e não tem porquê. Né? Não é fundamental que a gente tenha? Será que não é importante que a gente tenha? Será que a gente não precisa desenvolver esse potencial? Né? Como é que a gente organiza uma estratégia para a gente conquistar essa virtude, esse valor, né? Essa importância que o outro precisa e que eu não pude dar? Né? Então, toda a experiência precisa ser refletida, toda a experiência precisa ser raciocinada, toda a experiência ela exige que passe pelo campo da racionalidade, do estudo, né? Para que o aprendizado seja efetivo, né? Então, a gente precisa considerar todos esses passos, né? E não viver a vida deixando que ela nos leve, né? Deixa a vida me levar. Não, né? Se a gente deixar a vida nos levar, a gente tende a repetir erros que cometeu anteriormente sem prestar atenção, porque deixamos que as nossas tendências ajam pela gente, que a nossa tendência nos empurre, que a nossa tendência nos direcione. E a gente quer uma postura diferente, a gente quer uma coisa nova, né? Não somente os considerados bons nos ensinam, os necessitados e desajustados nos exemplificam o que não deve ser feito. E muito, apesar de suas carências, nos dão exemplos do desenvolvimento de certas qualidades. Todos somos filhos de Deus e trazemos dentro de nós a sua marca luminosa. Cumpre-nos desenvolvê-la através da educação. Então é como a gente estava dizendo, né? Não são apenas os bons que nos ensinam. Por quê? Porque o processo de ensinar, ele não é um processo de transmissão, onde alguém nos transmite. Né? A educação, ela é desenvolvimento de potencialidades, ela não é instrução. Então, quando a gente imagina um professor, uma pessoa que sabe muito, né? Um grande mestre, uma pessoa que é dotado de grande cultura, de grandes saberes, né? Que eu não sou dotado, então eu imagino que, como eu não sou dotado, eu vou tirar dessa pessoa os conhecimentos dela, eu vou me preencher com os conhecimentos dela, né? Mas isso é instrução. No processo educacional, as experiências nos geram circunstâncias que nos incitam ou nos sugerem circunstâncias para que a gente estimule, né, que estimulam o nosso desenvolvimento de potencialidades. Então, a gente não aprende somente com as pessoas dando exemplos para a gente, né? É quando as pessoas têm um determinado comportamento e a gente vê a pessoa com aquele comportamento ter uma consequência ruim com aquele comportamento. Mas nem sempre a gente consegue perceber isso, né? Quando a pessoa chega até nós e o nosso relacionamento não funcionou,
Quando a gente não conseguiu se dar bem com aquela pessoa, a pergunta fundamental é: o que aconteceu? É claro que a pessoa pode ter uma série de defeitos. É claro que a pessoa pode ter uma série de dificuldades. Entretanto, o que é que dentro de mim não funcionou completamente? Né? Será que a minha postura foi a mais correta? Ou será que eu poderia ter uma postura mais fácil para facilitar o relacionamento com aquela pessoa? Né? Mesmo aquela pessoa sendo difícil, aquela coisa toda e tal. Então, a nossa relação com o outro, com os bons e com os maus, com os perfeitos e com os imperfeitos, né, com os deficientes e com os mais aperfeiçoados, ela ensina muito sobre nós, né? Quer dizer, a resposta que a gente teve à pessoa, a maneira com que a gente se comportou com a pessoa, ela revela muito da gente e mostra o que falta na gente e mostra o que tem de excesso na gente. Então, a reflexão, a relação com o outro nos ensina muito. Tem uma passagem do filósofo francês Jean-Paul Sartre, né, em que ele, muito curioso e muito ciumento com a esposa, ele espia pelo buraco da fechadura da esposa, né? Ele espera a esposa entrar no quarto e ele, querendo saber o que ela fazia, quais eram os interesses dela, mas ele não queria perguntar a ela, né? Mas ele, enciumado, queria saber o que ela estava fazendo no quarto, ele espia pelo buraco da fechadura. E no momento em que ele está espiando, ele ouve passos no corredor da cabine, né? Porque eles estavam num navio viajando, ele ouve passos, né, de pessoas que estavam se aproximando. Imediatamente, quando ele ouve aqueles passos, ele se coloca na posição de não espiar pela fechadura, pelo buraco da fechadura, e vai para sua cabine, né? A Simone de Beauvoir, que era casada com o Jean-Paul Sartre, eles tinham um casamento aberto, né? Então eles tinham casas diferentes, eles, quando viajavam, ficavam em cabines diferentes e tudo mais e tal. Então aí ele vai para a cabine dele. E quando ele vai para a cabine dele, ele faz uma reflexão sobre a atitude dele, né? A atitude dele. E o que chamou a atenção da reflexão dele foi que os passos que ele ouviu no corredor fizeram com que ele ficasse de pé, com que ele parasse de observar. Mas por que ele tomou esse comportamento quando ouviu os passos? Porque ele não queria ser pego, ele não queria ser flagrado, né? Espiando. E por que ele não queria ser flagrado espiando? Porque espiar não é uma atitude correta. A gente tem que aprender a respeitar o outro, e uma dos respeitos ao outro é respeitar a individualidade do outro, é respeitar, né, enfim, a privacidade de cada um, né? E ele não estava respeitando ali, espiando. E ele sabia que aquilo não era certo, tanto não sabia que não era certo, que ele, quando ele percebeu que alguém poderia flagrá-lo naquela situação, ele se envergonhou. E ele se envergonhou porque ele tinha um valor, ele tinha um conhecimento, ele sabia de que aquela atitude era errada, mas mesmo assim, ele se permitiu olhar, ele se permitiu cometer o erro, mesmo sabendo que aquilo era errado, mas ele se permitiu errar. É quando ele se envergonha de ser pego, é quando ele se envergonha de ser visto, é quando ele se envergonha de ser flagrado pelas pessoas, é que ele, então, toma uma postura diferente. Então, essa reflexão faz com que ele aprenda, né, algo sobre ele, uma virtude sobre ele, quer dizer, que ele deveria aprender mais sobre o respeito ao outro, ele deveria aprender mais sobre o respeito à intimidade, que ele deveria aprender mais sobre o respeito das atitudes. Então, aquelas pessoas que nem tinham postura de ensinar, que nem tinham a preocupação em ensinar, que nem tinha nem sabiam que o Jean-Paul Sartre estava ali, né? Somente de ter aquela situação ali e de serem e puderem se constituir, né, como testemunhas de um ato negativo do Jean-Paul Sartre, desencadeou no Sartre, a partir do processo, uma experiência que, refletida mais tarde, permitiu que ele percebesse um defeito e uma necessidade de mudança de postura, né? Então a gente aprende com todo mundo, né? Todo mundo e todas as oportunidades de vida nos ensinam, né? São situações que nos ensinam. Mas para que nos ensine, é necessário um trabalho. Tudo é um trabalho, né? Não existe, nós estamos submetidos à lei do trabalho. Nós precisamos do trabalho, nós precisamos do processo de interação. Então, nenhuma
nenhuma conquista, nenhuma transformação em nós será possível se nós não nos envolvermos com isso. E o envolvimento necessário para esse processo é o processo reflexivo. Né? Erros nós vamos cometer, isso é natural, nós somos imperfeitos, nós somos seres educandos. Então nós não somos perfeitos, nós estamos o tempo todo aprendendo, nós estamos o tempo todo vivenciando experiências de aprendizagens, né, de educação. Só que esse processo só vai conseguir, de fato, trazer o processo educacional, trazer o processo de mudança, trazer o processo de desenvolvimento de potencialidades, se a gente fizer a nossa parte. E a nossa parte é o processo reflexivo. Né? O processo reflexivo tem um papel extremamente importante através disso. Né? Com relação à escola, educando seriam os alunos. Mas a verdade é que os professores também se educam, se modificam e aprendem com os alunos. Sem dúvida. Né? O professor, aquele professor que ensina sempre do mesmo jeito, independentemente da sua turma, faz 25 anos, ele costuma dizer assim, eu tenho 25 anos de experiência. Veja, a pergunta fundamental é, ele tem 25 anos de experiência ou ele tem 1 ano de experiência e 24 anos em que ele repete a experiência do ano do primeiro ano, né? Então, ou seja, não, se cada educando é diferente, se cada aluno é diferente, com o passar do tempo, as gerações vão se modificando, as pessoas vão se modificando, a sua educação, a sua orientação, a sua percepção, ela vai se alterando, ela vai se modificando. Então, o professor também, para poder ser útil ao seu aluno, para que, de fato, ele não seja simplesmente um mero reprodutor de informações, mas para que ele possa levar o aluno a ser reflexivo, a desenvolver a sua inteligência, a desenvolver o seu senso moral, a desenvolver sua consciência crítica, né, a sua capacidade argumentativa, enfim, desenvolver potenciais, é preciso que ele sinta o aluno, perceba o aluno, perceba que um aluno é diferente do outro. É preciso que ele conheça o indivíduo, né? E aí, em função dessa diferença, ele vai fazer o processo de alteração do processo educativo. Então, o professor, à medida que ele investiga, à medida que ele reflete sobre as experiências com Deus, sobre as experiências com seus alunos, sobre as experiências de aprendizagem e de dificuldade dos seus alunos, ele vai sendo muito mais útil aos seus alunos e ele vai aumentando o seu repertório, de tal maneira que quando um aluno novo com as mesmas dificuldades aparecem, ele já tem um repertório para tentar, diferente daquele professor que não se atenta, que sempre dá aula do mesmo jeito. Então ele nunca está preparado, então ele pode ser muito bom para determinados tipos de aluno, mas para outros determinados tipos de aluno ele não consegue atender, ele não consegue atingir, porque ele é um indivíduo que não se abre para alterações, para mudanças, para aprendizado. Então, é claro, o educando aprende sim com o professor, mas o professor aprende muito, né, com o seu aluno. Então, pais e filhos, os pais são educadores e os filhos são educandos. Não, né? Nós aprendemos muito com os nossos filhos. Né? As dificuldades que eles apresentam, os problemas que eles apresentam, nos desafiam. Faz com que a gente, então, repense a nossa atitude, repense a nossa forma de ser. Bom, se a minha maneira de interagir com ele dessa forma não está funcionando, então eu vou ter que mudar a minha postura. Porque se eu não mudo, se eu sempre continuo agindo de uma forma igual, as coisas não vão mudar, as coisas sempre vão ser igual. As coisas só vão ser iguais quando eu me modificar. Né? Então, se eu sempre ando no mesmo caminho, se eu sempre sigo no mesmo caminho, eu vou sempre chegar no mesmo lugar. Não é isso? É só quando eu mudo o caminho que eu vou chegar em lugares diferentes. Então, se eu quero uma mudança na minha relação com os meus filhos, na minha relação com os meus professores, enfim, com os meus alunos, com os meus estudantes, com os meus filhos, com os meus educandos, então eu tenho que mudar, eu tenho que prestar atenção nas experiências e perceber como é que mudanças na minha postura mudam a relação dele, a maneira com que ele faz. Né? Então, essa mudança é algo extremamente importante. E isso é aprendizado, isso é elemento fundamental. Né? Então, o filho, ele é uma missão. Então, quando a gente fala de missão educadora dos pais, ela é de fato uma missão. Não, missão é do Chico Xavier, missão é do Divaldo Pereira Franco, missão é Jesus, missão Kardec. Não, o Livro dos Espíritos diz lá, todos nós, espíritos, desenvolvemos uma missão.
Né? Todos nós temos uma missão. É claro que um espírito evoluído como Jesus tem uma missão gigante, uma missão com objetivos enormes. Kardec, são espíritos, né, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, lógico, são espíritos fantásticos, então eles têm missões mais difíceis, missões mais complexas. Nós, espíritos, não sei vocês, né? No meu caso, né, espírito inferior, espírito com muita dificuldade, temos missões, mas missões mais simples, missões que eu posso carregar, missões que eu posso resolver. Né? Um presidente de uma empresa tem uma grande missão, o office boy tem uma missão também, só que é uma missão mais simples, uma missão que não é tão difícil assim, né? Mas são missões. Por quê? Porque as missões nos desafiam, as missões nos trazem uma dificuldade. E para que a gente possa enfrentar a dificuldade, superar a dificuldade, a gente tem que ter aprendizado, a gente tem que fazer mudanças na gente. Então, esse processo é um processo importante. Então, por isso que cada educando, cada aluno, cada filho, ele é um ser especial. Não dá para agir sempre da mesma forma. Não dá sempre para fazer do mesmo jeito. Né? Ele tem as suas especificidades, ele tem as suas características. Eu tenho 2 filhos, tenho uma menina e tenho um garoto. Né? Cada um tem as suas especificidades. Né? Foram criados do mesmo jeito, foram criados com a mesma cultura, com o mesmo caldo, na mesma casa, né? Conviveram juntos e tudo mais, mas são pessoas diferentes, são horizontes diferentes e reagem a situações diferentes de maneira diferente. E, portanto, a gente tem que entender como é que a gente pode contribuir mais ou menos para eles, né? E aí, nesse aspecto, a gente começa a perceber as nossas limitações. Nossa, fulano está precisando desse aspecto e eu não tenho para dar. Então, eu preciso me esforçar no sentido de desenvolver. Então, prestem atenção, né? Prestemos todos nós, né, a atenção dos nossos filhos. Né? Os nossos filhos, eles são desafios, eles são experiências com Deus, eles são oportunidades para que a gente observe o que falta na gente. Né? Quer dizer, quando Deus nos coloca aqueles seres como os nossos filhos, Deus está nos pedindo alguma coisa. E para que a gente possa atender essa coisa, a gente tem que perceber o que está faltando na gente para a gente poder desenvolver e oferecer, então, essa virtude, esse aspecto importante de apoio para aqueles que estão no nosso caminho, né, para que a gente ajude, para que a gente auxilie, para que a gente contribua. Então é fundamental, né, que a gente perceba essa experiência com Deus. A nossa relação direta com os filhos nos permite entender como é que podemos ser úteis, né, para um filho para um filho outra coisa, né, para o outro filho ainda outra coisa, e o que a gente tem que a gente pode aperfeiçoar e o que a gente não tem que precisa desenvolver para poder apoiar, para poder contribuir com o desenvolvimento dele. Quer dizer, é elemento fundamental. Quanto aos educandos em geral, a educação espírita tem muito a realizar. Né? O espiritismo traz uma nova compreensão do indivíduo. Né? Sim, né? Porque quando a gente olha para o indivíduo com os olhos do materialismo, sem o óculos do espiritismo, a gente olha aquele indivíduo com o nascimento naquela data, naquele momento que a gente conhece, e a partir dali que a gente constrói todo o conhecimento sobre o indivíduo. Mas não, né? O indivíduo tem uma história anterior, ele tem outras encarnações, e essas outras encarnações explicam muito do comportamento, das dificuldades que ele vai enfrentar e das necessidades que ele tem que a gente possa suprir, né, para ser útil a ele. E aí ela continua aqui, o ser não é uma página em branco. Então, quando você vai na maternidade e vê aquela criança nascendo ali, a vida não começou aqui. Essa encarnação começou ali, mas a existência dele é muito anterior. Ele já teve outras vidas, ele já teve outras experiências, e essas experiências que ele teve ajudou a moldar a sua personalidade, ajudou a moldar quem ele efetivamente é. Um reencarnado é alguém que possui em seu interior experiências agradáveis e desagradáveis. É um indivíduo com tendências várias, desenvolvidas através dos séculos, não raro com dificuldades. Alguém que amou e foi amado, sofreu e fez sofrer. Essa posição exige novos métodos de educação. As tendências do indivíduo devem ser levadas em conta. Ele é um ser moldável. Para isso, é que ele veste ao reencarnar, como diz Kardec, a roupagem da inocência.
mas esta é muito frágil, rompe-se aqui ou ali, aflorando em consequências as lembranças do passado. Então, os espíritos, eles não nasceram ali naquele momento, eles não existem somente a partir daquele momento que você vê ali na maternidade. Eles tiveram outras vidas, eles tiveram outras existências, eles já viveram determinadas situações, já viveram decepções, já viveram dificuldades, já viveram de constrangimentos, né? Já viveram determinadas alegrias, satisfações. Esses espíritos, portanto, eles fazer com que eles enfrentem determinadas situações podem ser de grande sofrimento para eles, porque talvez estejam repetindo determinadas situações que os faça não relembrar de maneira clara o que ele fez na outra encarnação passada, mas ele sente as agruras, ele sente as reminiscências, ele sente o mal-estar, a ansiedade, a angústia, né? De vidas anteriores em que ele passou por situações parecidas e que não foi bem sucedido, e que trouxe frustrações, e que trouxe dores irrecuperáveis. Então, passar por essa situação hoje é muito difícil para ele. Então, auxiliar o indivíduo nessa necessidade é muito grande. Então, se a gente não prestar atenção, a gente faz exigências a determinadas pessoas que não tem como responder a essas exigências. Não, mas seu irmão fez isso, por que é que você não faz? As histórias são diferentes, né? Os caminhos são diferentes, as estruturas, as experiências são diferentes, a maneira com que reagiram a essas experiências são diferentes. Então, a necessidade que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente busque, também não é concordar e também não é cruzar os braços diante da situação, mas é tentar, junto com ele, a encontrar os mecanismos que o apoiam a ir além. Não é se contentar com ele não andar, mas mas ao contrário, é buscar formas de desenvolver em nós meios que o auxiliem a ir à frente. Né? Isso é elementar, e isso vai nos fazer crescer, e isso vai nos fazer evoluir. Né? Vai mexer com o nosso estado. O reencarnado é um ser que possui bons amigos e sócios de erros no mundo espiritual. Precisa se conscientizar dessa verdade para analisar as influências que recebe, optando sempre pelas aquelas que podem auxiliá-lo. Sim, ele tem bons amigos, né? Ele tem bons amigos, mas também eles têm os maus amigos. Ele tem aqueles que ajudaram ele nos erros do mundo espiritual. E os bons amigos, aqueles que querem o progresso, vão fazer determinados convites, que são convites que ele tem condição de aceitar, mas são convites que ele precisa se esforçar, que não é muito agradável, porque envolve esforço, dedicação, luta, porque esse é o processo de renovação espiritual. Contudo, os sócios do erro do mundo espiritual são amigos dele também, mas são espíritos errados, errôneos, e são espíritos que querem continuar cometendo aqueles erros, que desejam cometer aqueles erros. Então, esses espíritos são agradáveis a ele, são desejosos a ele. Então, a gente sempre prefere aqueles com quem a gente já cometeu os nossos erros. Então, a gente tem a tendência, a gente tem singularidades, né, simpatias muito grandes com aqueles erros, né, e se filiar a eles é muito confortável. Pode não ser correto, mas é confortável. Então a gente tende a se separar, né? A se distanciar dos nossos amigos, dos bons amigos que nos fazem convites que excitam o nosso esforço, que excitam a nossa luta, que excitam o nosso desenvolvimento, né? E a gente quer ficar mais próximo daqueles que nos dão prazer, que nos dão satisfação e que não pedem o nosso esforço. Ao contrário, nos dão o prazer dos vícios que cometemos em vidas anteriores. Então, isso existe. Então, a gente precisa estar muito claro, perceptivo, de que essas influências vão existir, né? E que a gente tem que auxiliá-los a entender essas influências e saber escolher essas influências. Falar mal dessas influências, meter o pau, proibir, adotar uma maneira autoritária, é fazê-los esconder essa influência,
é não dizer para você que essas influências existem, e se você não conhecer essas influências, e se você não percebê-las, se elas não ficarem claras para você, você não vai servir de contraponto. Então essas influências vão existir, impedir que elas existam é tentar segurar óleo com a mão, é tentar segurar água segurando a mão, fechando a mão, não dá, né? Elas vão existir. O importante é que você possa servir de contraponto, é de tentar mostrar, existe isso, tem essa vontade, né? Tem, ok. Só que olha quais são os males. Levar a consciência, levar o processo de reflexão, fazer com que o indivíduo perceba quais são as consequências que ele pode sofrer se seguir essa linha e não a outra. Quer dizer, esse é um ponto de elemento importante. Se Descartes diz, se penso, logo existo, o Espiritismo vai dizer que a existência ela é extremamente caracterizada pelas escolhas que a gente faz, né? Porque as nossas escolhas vão definir a nossa existência. E as escolhas na existência vão caracterizar a nossa essência. Então nós não somos, nós estamos num processo de evolução. Entretanto, as nossas escolhas vão amalgamando a nossa essência. De tanto escolher de um jeito, a gente se acostuma com aquele jeito. E superar determinados costumes é muito difícil. Então isso vai caracterizando a nossa essência. Então se eu chego à conclusão de que sou chato, eu tenho que entender que eu não sou chato. Eu estou. Então, se eu tomo a consciência que sou e não quero ser, então eu posso mudar. Porque a minha essência não está fechada, mas a existência está ocorrendo. E a existência é a oportunidade de refletir sobre o que se está e como é que se altera esse processo. Então, a gente sempre pode alterar, a gente sempre pode modificar, mas ela só se modifica e só se altera se a gente faz um processo de reflexão para fazer mudanças, para fazer escolhas diferentes. Não é isso? Então, através do seu pensamento, o educando age sobre o mundo e ao seu redor. Provoca seu equilíbrio ou seu desequilíbrio psicofísico e, segundo a Gênese, melhora ou corrompe os fluidos espirituais que estão ao seu redor. Sim, nós pensamos. Nós pensamos o tempo todo. Mas nesse pensamento existem pensamentos bons e pensamentos maus. Altera-se, o nosso pensamento muda. Ele não é constante, né? Ele não é constante. Ele tem um pensamento médio, né? Vamos lembrar de velocidade média, né? Se eu for daqui a São José dos Campos, eu vou no carro, tem locais em que a placa permite 110 por hora. Mas tem lugares em que a placa diz que é 80. Existem lugares em que a placa diz que é 60 por hora. Existem lugares em que eu posso ir a 110, mas por determinado problema de congestionamento na pista, eu só consigo ir a 100. Não é isso? Porque tem bastante carro e os carros estão dando uma velocidade. E aí eu demoro 1 hora para chegar em São José. Se essa distância é 100 km, na média eu fiz 100 km por hora. Na média. Mas já teve vezes que eu fiz uma velocidade maior, outras vezes eu fiz velocidade menor. Na média foi 100 por hora. É assim o nosso pensamento. O nosso pensamento, ele eleva a coisas boas quando a gente faz prece, quando a gente estuda, quando a gente lê boas coisas. O nosso pensamento vai abaixo quando a gente critica, quando a gente entra na maledicência, quando a gente conversa, estabelece diálogos que não são bons. Enfim, não é isso? Então o nosso pensamento ele vai acima e vai abaixo, e ele tem uma média que é próprio da nossa evolução. O nosso papel é fazer com que essa vida possa ampliar, é fazer com que essa média sempre seja um valor maior, né? Que a gente vá aos poucos elevando o padrão mental. Então o policiamento do pensamento é um elemento importante. Mas se o meu pensamento pode variar de um momento ao outro, é a escolha em manter o pensamento elevado, sair do pensamento atrasado, que é o papel importante. Então, o pensamento é fundamental? Mas mais importante do que o próprio pensamento é a escolha que eu tenho de mudar o meu pensamento ou não, ou de me manter no pensamento que eu estou, ou de fazer mudanças nesse pensamento. E é isso que vai causar o desequilíbrio psicofísico. Por quê? Porque com a ação do pensamento, o pensamento age sobre os fluidos, age sobre essa psicosfera, trazendo ânimo ou trazendo desânimo para a gente e para as pessoas que convivem conosco. Então, a escolha que a gente tem de manter um determinado pensamento, e sendo esse pensamento que
caracteriza o ambiente, a atmosfera fluídica, né, trazendo alegria, felicidade, tristeza, irritação, né, chateação, tristeza, quer dizer, contaminando as pessoas, né, ou fazendo com que as pessoas se contaminem ou se envolva positivamente com com a nossa atmosfera, com o nosso clima, com o nosso, né, para utilizar de uma gíria, né, a nossa vibe, né, diferente, né, nos desejos de fazer melhor, de fazer diferente, né. Então tem a ver um pouco com a escolha. Então é necessário que a criança perceba isso. Né? Perceba que é uma escolha ficar com pensamentos sombrios, ou os pensamentos podem acontecer sim ou não, mas é escolha nossa se manter com aquele pensamento ou não. Né? Então é preciso que a gente diga isso para as crianças. Né? Manter o pensamento elevado o tempo todo não é possível. Então a gente tem que ser vigilante, né? Prestar atenção. Nossa, que pensamento é esse agora? Nossa, então tem que mudar. Porque é muito sutil a mudança de pensamento. Mas é fundamental que ele entenda que é uma escolha. E se é uma escolha, tem que prestar atenção no pensamento que tem. Porque o pensamento envolve os fluidos definem a nossa atmosfera. E é essa atmosfera que vai nos motivar a fazer coisas boas ou não. Né? E ele vai dizer isso aqui, né? Se o indivíduo pensa bem e se esforça em evoluir, enriquece o ambiente espiritual que o cerca. Se, pelo contrário, pensa mal, polui esses fluidos espirituais. O importante é saber que o pensamento emitido pelo indivíduo parte envolvendo-se a outros no mesmo teor e volta enriquecendo-o ou empobrecendo-o. A educação espírita conscientiza o indivíduo quanto à sua responsabilidade perante o universo. Responsabilidade. Por quê? Porque ele tem escolhas. Ele pode fazer de uma coisa e pode fazer outra. E se ele faz uma coisa ou outra, ele tem implicações. Né? Ele vai ter uma consequência. Não é castigo, é consequência. Né? É natural. Se você bota o dedo na tomada, você vai levar choque. Mas o levar choque é castigo? Não. É porque é função da tomada gerar eletricidade. Se você mexe na tomada sem os devidos cuidados, você vai tomar choque. Não é castigo, é consequência. Através de seus ensinamentos, ele vai aprender a ter bons pensamentos. Não é aprender, né? Ele escolhe ter bons pensamentos. É uma questão de escolha. É isso? Ele escolhe, ele aprende que pode escolher ter bons pensamentos. Porque já dizia Jesus, aquele que olha para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Né? Então, o próprio pensamento antecipa determinadas ações, determinadas atitudes. A chave maior para a compreensão da responsabilidade do educando é a reencarnação. Ao nos defrontarmos com uma criança ou um jovem, sabemos que estamos diante de um universo já formado e que pode e deve ser melhorado com muito respeito e compreensão. A chave maior para a compreensão da responsabilidade do educando é a reencarnação. Por quê? Porque o indivíduo tem a possibilidade de escolha, ele tem o livre-arbítrio, ele tem o livre-arbítrio de mudar ou de continuar fazendo aquilo que efetivamente fez. Né? Então, diante das novas provas e diante das expiações, ele pode fazer a mesma coisa que ele já vinha fazendo em encarnações passadas e cometer os mesmos erros, ou ele pode escolher fazer diferente. Mas para ele fazer essa escolha, é preciso que ele preste atenção no que ele vem fazendo e que ele pode fazer diferente se ele desejar. Basta ele tomar a decisão de fazer e prestar atenção do que ele está fazendo para poder fazer diferente. Porque se ele não presta atenção no que ele está fazendo, ele não sabe o que diferente tem que fazer. Então, o processo reflexivo tem um papel importante. Então, a reflexão e a escolha. Né? E o conhecimento de que ele pode fazer essa escolha e de que ele pode fazer a reflexão. É difícil educar com eficiência porque vamos ter de colocar novos condicionamentos sobre os já existentes. Todo mau hábito é substituído por um bom hábito. E não é fácil. Né? A gente tem a mania de não se exercitar. Para exercitar, a gente tem que colocar no lugar... A gente tem que colocar o exercício, né, a prática do exercício, no lugar de alguma coisa. E aí a gente fala assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo por quê? Porque eu não quero substituir nada do que eu já tenho. Então eu não dou prioridade. Ah, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo. Por quê? Porque eu não quero mudar nada. Quando eu digo, não, eu quero mudar sim. E o que eu vou tirar da minha vida para poder colocar essa outra coisa? Né? Então é escolha. Eu vou ter que abrir mão de uma coisa para ter tal coisa.
É escolha. E abrir mão de determinadas coisas, abrir mão de determinados hábitos que a gente já vem tomando há bastante tempo, é muito difícil, é muito complicado, não é trivial, né? Porque a gente gosta, a gente já tá acostumado com aquilo, a gente já está vinculado com aquele tipo de situação. Então a gente não quer mudar, a gente não quer alterar, né? Então, mas a gente entende que não é possível produzir um hábito novo se não colocar no outro, no lugar de outro. Então, no lugar da preguiça, eu preciso colocar a coragem, a disposição para fazer o exercício, né? Senão, eu vou sempre arrumar um motivo para não fazer os exercícios, para não me mover, para não me cansar, eu vou continuar fazendo os mesmos hábitos anteriores, né? Se a minha vontade é não estudar, eu vou ter hábitos que sempre vão, né? Esse hábito, e eu não encontro lugar para colocar o hábito do estudo, a não ser que eu tire alguma coisa daquele horário para colocar naquele horário o estudo. Então eu preciso fazer escolhas. O que eu vou abrir mão, né? Isso não é fácil. Isso não é simples. Então, a escolha é papel importante. Saber escolher, saber fazer o uso do livre-arbítrio é extremamente importante. E começa pela reflexão e pelo conhecimento. Conhece a verdade e ela vos libertará. É difícil educar com eficiência, porque vamos ter de colocar novos condicionamentos sobre os já existentes. Ou seja, vamos ter que fazer escolhas, vamos ter que tirar um hábito para colocar outro. Vamos ter de modificar e de extirpar hábitos desagradáveis para a formação de hábitos, atitudes desejáveis. Vamos lutar contra o homem da idade de pedra e da idade média, o homem, enfim, que matava nas cruzadas em defesa de seu Deus. Vamos ter que saber fazer surgir dele um homem cósmico que ama o próximo como a si mesmo. Um homem capaz de dominar e refrear suas paixões inferiores até a sua extinção. Não é fácil. Não é simples. Fazer escolha não é simples. O ato de fazer escolha está intimamente relacionado com o fato de perder coisas, né? Como a gente estava dizendo. Quando eu escolho A, eu tenho que abrir mão de B. Quando eu não escolho, eu tenho A e B, né? Se alguém chega e fala para mim, olha, você pode escolher um doce, qualquer um desses que estão aí, no momento em que eu não escolhi, eu tenho todos, porque o indivíduo falou assim, olha, todos esses aí você pode escolher. Naquele momento, todos são meus. Eu posso escolher qualquer um deles. Mas a partir do momento em que eu escolho um, eu abri mão de todos os outros. Então, se existe uma sensação boa por ter feito algo, existe uma sensação de frustração por ter perdido algo. E algo que eu estou acostumado, algo que já faz parte da minha vida, algo que eu conheço bem, algo que me faz, né, comum, que faz a minha vida ser aquilo que sempre foi, que me identifica, que me caracteriza. Então, é confortável, é fácil, é simples continuar do mesmo jeito, né? Então, é muito difícil de mudar. Tem um filósofo do século XX, alemão, chamado Heidegger, né? Em que ele vai falar que a gente tem a tendência de viver na imanência, que a gente tem a tendência de viver e fazer sempre exatamente as mesmas coisas. E quando a gente faz as mesmas coisas e não muda, mesmo sabendo que é preciso mudar, a gente é ente, a gente não é ser. A gente é ser quando a gente faz escolhas. Lembra da história da escolha? É quando a gente faz escolha. É quando a gente olha para aquilo e fala assim, não, eu não estou escolhendo, eu estou deixando que os meus impulsos, que a minha preguiça, que os meus instintos, que a minha tendência escolha por mim. Mas eu tô vendo que isso não tá fazendo bem para mim. Eu tenho que fazer exercício, mas não faço. Porque é preguiça. Porque eu tô acostumado a não me envolver com isso. Então, ou seja, eu tô deixando que os impulsos escolham por mim. Eu tô perdendo a minha oportunidade de escolha. Isso me mata enquanto ser, porque me coisifica. Coisifica por quê? Porque o ser humano é o ser capaz de fazer escolha. O ser humano é o ser livre. A abelha não pode escolher ser outra coisa. Ela nasceu para ser abelha e vai ser abelha. A aranha nasceu para fazer teia. Ela não pode fazer outra coisa. O cavalo nasceu para fazer aquilo, não vai fazer outra coisa. O ser humano, ele não nasceu para ser nada. Ele vai ser o que ele escolheu para ser.
né? E ele, claro que existem condicionamentos, claro que existem impulsos, claro que existem determinados desejos, paixões, que faz com que a gente se sinta atraído mais por uma coisa do que por outra. Mas a gente não é obrigado a seguir, né? Se você se apaixona muito por uma pessoa, se aquilo mexe com você, biologicamente é um impulso que te aproxima de alguém. Mas se a sua consciência mostra que conviver com aquela pessoa não é bom para você, se a sua consciência mostra que a pessoa não é uma pessoa legal, não é uma pessoa boa, não é uma pessoa que mereça você ali do lado, você pode fazer a escolha diferente, apesar de sentir todas aquelas sensações, todos aqueles sentimentos de desejo de ter aquela pessoa por perto. Mas a sua consciência mostra que não é a melhor forma. E você pode escolher. Você pode escolher não mudar, você pode escolher ser vítima dos impulsos, dos condicionamentos, ou você pode fazer uma alteração, uma mudança quando você reflete e percebe que tem que mudar. É difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Mas você percebe que você não é coisa, que você não é animal, que você não é impulsivo, porque você é alguém diferente, porque você conduz a sua vida através das suas escolhas, através do processo reflexivo, né? Então, Heidegger vai dizer que é o Dasein, né? Vai dizer que é quando você deixa de ser ente para você ser o ser de si, né? Aquele que escolhe, aquele que não vive na imanência, mas transcende, né? E se torna quem efetivamente é. Então, fazer esse trabalho, fazer esse processo, não é um processo simples, é um processo que envolve escolha, e escolha nem sempre é fácil. Pesquisas realizadas pelo Dr. Ian Stevenson, publicada no seu livro 20 casos sugestivos de reencarnação e pesquisas feitas pelo Dr. Banerjee, e outras, provam a reencarnação. É o caso da menina Shanti Deville, nascida na Índia, que deu sobejas provas de sua experiência em reencarnação anterior. Shanti reconheceu o ex-marido, os parentes, indicou a casa onde morava, o lugar onde esconderam um presente para ele, provou sem deixar dúvida alguma que era uma reencarnada. Na Índia, como se permite às pessoas lembrarem do passado, isso é comum. No Brasil, não permitimos lembrança alguma. Se alguma criança fala sobre outra família de existência passada, não é levada a sério. Há uma tendência para o esquecimento, né? Então, é uma questão de cultura, né? Isso é só para provar que a reencarnação existe, né? Mas isso não quer dizer que a gente tenha que repetir, quer dizer, não significa que a gente tenha que fazer lembrar do passado, porque às vezes lembrar do passado, ou naturalmente não lembrar do passado, é útil. Lembrar do passado significa voltar a determinadas tendências que não foram sucesso, que não foram completamente boas. Porque se fossem boas, eu não teria tido uma nova encarnação. Eu estou tendo uma nova encarnação para ter uma nova oportunidade para fazer diferente. Eu estou tendo novas oportunidades para enfrentar novas provas, novas expiações, novas experiências, para ir além. Não é isso? Então, ficar preso na reencarnação passada, ficar preso nas tendências do passado, não contribui. O importante é que eu entenda que a reencarnação existe, entenda que eu sou, então, propenso a determinadas coisas, que existem determinados condicionamentos, mas isso nem necessariamente faz bem para mim. E eu tenho que, então, refletir se isso que eu estou me sentindo impulsionado vai fazer bem ou não. E se não vai fazer, eu tenho que ter coragem de mudar. Não é isso? Então, um mundo novo se abre com ideias da reencarnação, a qual exige novos métodos de educação e novas formas de educarmos as crianças. Sócrates é lembrado por nós. Sua maêutica visava acordar o indivíduo, seus conhecimentos adquiridos em suas existências transatas. A maêutica é um método que Sócrates criou, que é um método de educar através do questionamento, né, através da pergunta. Então ele questionava. E esse questionamento tinha a ver com a possibilidade do indivíduo colocar o seu ser para fora, né, para descobrir os seus potenciais internos, né, para o indivíduo descobrir o seu objetivo de vida, os seus potenciais, e colocar esses potenciais de vida em favor de si e em favor das pessoas que estão ao seu lado, né? Então, sua maêutica visava acordar no indivíduo seus conhecimentos adquiridos em vivências transatas, as coisas boas que ele tem nas tendências transatas, né, as tendências passadas, e segurar as tendências negativas, e evitar as tendências negativas, superar as tendências negativas, colocar hábitos novos nos hábitos anteriores.
Se Rousseau, está falando aqui de Jean-Jacques Rousseau, revolucionou os métodos de educação, o trabalho do espiritismo nesse campo é muito mais extenso. Um reencarnado exige nova pedagogia de educadores, especialmente conhecedores profundos da doutrina espírita. Estes terão uma visão diferente da dos educadores comuns, que veem em seus alunos apenas criaturas efêmeras, que se iniciam no berço e terminam no túmulo. Não. O educador espírita, ele sabe que tem vidas anteriores. Então, ele analisa aquele comportamento e ele percebe que aquele comportamento não tem gênese ali, tem gênese anterior, e é preciso, então, observando essa tendência do indivíduo, entender que ele é diferente do outro e que, portanto, tratar as duas pessoas da mesma maneira não é a melhor forma. Eu tenho que estudá-lo, eu tenho que entendê-lo, ver pelas características dele, pelas tendências dele, quais aspectos eu preciso combater e quais aspectos eu preciso incentivar. A conscientização das possibilidades de reencarnação por parte dos alunos produzirá neles uma enorme mudança. Conscientização, reflexão, entendimento de que pode mudar e ser diferente, perceber que aquelas coisas não estão sendo boas para ele e que é difícil mudar, mas é possível mudar, desde que pequenos hábitos menores sejam feitos, a gente pode somar depois, e a soma da mudança de pequenos hábitos mostrarão grandes hábitos, né, de mudança. Passarão a considerar o próximo como seu irmão, saberão que a posição atual que ocupam, social e econômica, é relativa. Estarão certos de que a finalidade da existência é o crescimento interior de cada um. Terão paciência com suas dificuldades e não se orgulharão de suas facilidades. Né? Então, quantas vezes a pessoa tem uma baixa autoestima porque não tem paciência com suas dificuldades? Ele precisa entender, quer dizer, eu não sou pior ou melhor do que ninguém, eu tenho tendências, facilidades ou dificuldades em função de vidas anteriores, e eu estou aqui nessa vida para facilitar, eu não estou aqui para competir com ninguém, com A, com B, com C, apesar do materialismo, procurar fazer essa competição, quem é espírita tem uma visão de que a ideia não é competir, a ideia é trabalhar exatamente uma luta entre eu ser melhor do que fui ontem. Quer dizer, isso é fundamental. Amarão os deficientes, sabendo que se trata de aparências passageiras. Não serão orgulhosos do seu saber, porque compreenderão que, ainda que fossem mais os maiores sábios da Terra, isso nada representaria diante da sabedoria do universo. Saberão ainda que em uma favela podem existir seres ligados a eles e sentirão nos próprios corações que somos todos irmãos. Serão mais fraternos, elementos mais eficientes no organismo social. O jovem que compreende que é o reencarnado não se entregará a acusações contra gerações que antecederam pelo fato de vivermos num mundo confuso. Saberá que o mundo, com todas as suas dificuldades, é também produto seu. Isso é culpa do meu pai, isso é culpa seu, eu não pedi para nascer, não sei o que e tal. Não. Se ele é criança hoje, não tem responsabilidade no que está feito, mas em outras vidas ele teve reencarnado e muito do que tem aí foi a geração dele numa encarnação passada que ajudou a produzir. Então, e agora está aqui de novo para tentar mudar isso. Não acusando o outro, mas buscando mudar a partir da sua própria mudança, a partir da sua alteração. A prova da reencarnação surge todos os dias aos nossos olhos, quando lidamos com crianças e jovens, sobretudo entre os alunos da periferia, mais limitado para programas escolares comuns. Dentre eles surgem de quando em quando um que nos surpreende de inteligência e que consegue romper todos os condicionamentos sociais do momento. Aparece um ser como que se supera as suas presentes limitações da vida no meio que não lhe proporciona estímulos. Lembro de um menino franzino, aluno da 4ª série de uma escola do SESI, que demonstrava todo o poder da sua encarnação passada. Magro, os dentinhos estragados, caminhava e agia como um nobre francês. Sua facilidade para o estudo era enorme. Na matemática brilhava, resolvia sem dificuldades as questões que lhe eram propostas. Tratava seus colegas com educação, mas agia como se reconhecesse sua superioridade intelectual e moral. Devolvia tudo que lhe emprestavam, tudo que achava. Tomava sopa como se estivesse em um salão nobre. O modo de conversar, de franzir as sobrancelhas, era de um adulto. Dediquei vários intervalos a conversar com aquele menino, que muito me impressionava. Concluí que naquele corpo franzino, saído de um meio pobre, filho de pais analfabetos, habitava um espírito acima da média. Comecei a estimulá-lo, aumentando as dificuldades das lições, ele respondia à altura. Infelizmente, seus pais mudaram do bairro e eu perdi de vista meu querido geniozinho. Só em reencarnação explica esse fato. Então, gente, é isso, né? Quer dizer, a questão fundamental que a gente está aqui tratando envolve necessariamente perceber, né, que
Nós não somos seres que estamos nascendo pela primeira vez. Nós reencarnamos, e a cada encarnação tem novas provas e novas expiações, tem novos desafios, e que são esses desafios que vão nos ajudar a evoluir. Mas esses desafios não nos evoluem mecanicamente. Somos nós que promovemos a nossa própria evolução pela nossa escolha. Então, nós vamos escolher mudar quando a gente perceber o que a gente faz e precisa mudar. E aí a gente vai escolher mudar, né? Ou seja, abrir mão de alguma coisa que a gente tem que estar acostumado, mas que não nos faz bem, para uma coisa que a gente quer fazer porque a gente sente que é importante mudar, porque vai nos fazer bem. Mas abrir mão disso não é algo trivial. Então, ajudá-los a entender, né, que é fundamental, né, refletir, que é mudar, que é importante perceber onde que está o erro e perceber que a gente precisa fazer as mudanças e começar a estabelecer um plano de mudanças é elemento importante. Mas os educandos somos todos nós, não é só os nossos filhos. Né? Nós também temos que... Os nossos filhos são experiências que nos permitem perceber quais são os nossos limites. E os nossos limites vão fazer com que a gente possa perceber, escolher, transformar também, abrir mão de algumas coisas que não nos faz bem, que não nos ajuda a avançar, porque quando a gente substituir aquilo e avançar, a gente vai poder ser mais útil para os nossos educandos. Tá certo, gente? Então, basicamente, o nosso estudo é esse. Eu espero que, de alguma forma, tenha sido útil, né? Eu tenha contribuído aí para ajudar a compreensão do livro da Heloísa, né? Queria desejar um bom domingo para todos. Vamos fazer nossa prece de encerramento, né? Elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecer aos bons espíritos pelas oportunidades que nos concedeu, em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita que frequentamos, pedimos, rogamos que as vossas luzes, as vossas bênçãos possam estar hoje e sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Muito obrigado.